Olá, amigo da Novo Tempo, está no ar o programa Lições da Bíblia. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já estamos prontos aqui nos estúdios da Novo Tempo para começarmos a nossa gostosa conversa, importante conversa a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus e daquilo que Deus deseja que a gente conheça em nosso estudo para termos uma vida feliz, abençoada na presença dEle. Nesta temporada, nós chegamos então à penúltima etapa. Estamos no penúltimo capítulo, vamos dizer assim, desta temporada, a semana número 12, para a gente poder conversar um pouco mais sobre o tema, nos preparando melhor, como a gente deve estar preparado para o tempo do fim, entendendo esse tempo do fim como aquele tempo que antecede a volta de Jesus e muitos acontecimentos proféticos envolvendo este tempo do fim. Eu tenho certeza que nesta semana, dando sequência a tudo aquilo que a gente já vem estudando ao longo dessas semanas, nós vamos compreender muita coisa boa. Comigo aqui, dois amigos da Novo Tempo, conhecidos por vocês, colegas de trabalho, parceiros de trabalho, que têm diferentes funções aqui na Novo Tempo, mas também tem programas na TV, e eu converso com o pastor Frederico Branco, conhecido por todos nós como Pastor Fred. Bem-vindo, pastor, uma alegria recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia. Obrigado, prazer é meu, prazer estar aqui participando deste programa de enriquecimento bíblico, de grande crescimento espiritual. Prazer. Amém. Prazer é nosso. O pastor Fred, ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, trabalha no setor da escola bíblica, atendendo pessoas com dúvidas, produzindo materiais, textos importantes para tirar dúvidas teológicas, doutrinárias. Então, ele tem um trabalho muito importante aqui dentro da Rede Novo Tempo de Comunicação e também ajuda a TV Novo Tempo, de tempos em tempos, apresentando o programa Lugar de Paz, agora juntamente com o pastor Fábio de Sá. Então, está ligado aí à nossa programação também, né, pastor Fred? Uma alegria muito grande. Prazer. Junto com o pastor Fred, o nosso amigo, pastor Arilton Oliveira, que é o nosso companheiro de trabalho de programas aqui na TV, apresentando o programa Bíblia Fácil e Escola Bíblica, dois programas que envolvem o estudo da Palavra de Deus, e também é o nosso gerente da Escola Bíblica, onde produzimos os cursos bíblicos e todo o material que a gente oferece para vocês aqui nos programas. Muito bem-vindo, pastor Arilton, uma alegria recebê-lo também. Obrigado, pastor Lanza, é bom poder voltar a esse programa, né? Que aí tem a cada trimestre uma nova temática, em especial essa temática que fala a respeito dos últimos eventos, do tempo do fim. E nós precisamos mais do que nunca nos prepararmos para esse dia glorioso da volta de Cristo. E essa lição tem nos abençoado grandemente nesse sentido. É verdade. Pastor Arilton, você trabalha na escola bíblica. Hoje nós temos mais ou menos quantos estudos bíblicos que nós oferecemos aqui nos programas, gratuitamente para todos os telespectadores? São cerca de 20 estudos com diferentes temáticas. Alguns deles nós temos virtuais no site biblia.com.br, outros nós temos impressos, e a gente tem estudos bíblicos de variados temas, passando por família, por questões financeiras, músicas, temas da Bíblia, né? Temas do Apocalipse, Daniel. Então, ao todo, são cerca de 20 estudos que a gente oferece aqui na Novo Tempo. Que legal, muito bom ouvir isso, e é um setor que é muito especial para a gente, né? Pela filosofia que a Novo Tempo tem de estudar a Bíblia, né? Com os telespectadores, de repartir o que nós temos de melhor, e o mais incrível é que a gente não cobra nada por esses cursos, pelo envio, pelo material, realmente repartir de graça aquilo que é pão, aquilo que é de conhecimento. Pastor Fred? Com certeza, e é um privilégio. A gente sempre recebe contato de telespectadores, dando feedback, agradecendo, e eles também estão aí nesse crescimento espiritual, conhecendo mais a Palavra de Deus. Então é um privilégio poder fazer parte disso daqui. Olha, pastor Arilton, nós estamos quase no meio do ano de 2018, e hoje mais ou menos quantos alunos nós temos na escola bíblica cadastrados, recebendo esses cursos gratuitamente? Se nós contarmos, pastor Lanza, o número cumulativo, né, que a gente tem a cada ano aqui acrescentado, hoje ultrapassa a 1.150.000 pessoas que já se cadastraram com a Novo Tempo e já receberam estudos. Apenas nos nossos cursos online, nós temos mais de 100.000 pessoas que já se inscreveram, já fizeram cursos online
e receber orientações da palavra de Que Deus. É uma ótimo. multidão, né? Uma grande multidão. Isso é muito bom, saber que há muitas pessoas com sede da palavra, né? Não apenas a sede da água, mas a sede da palavra, sede da água da vida. Vamos começar o nosso estudo? Pastor Fred, faz uma oração para a gente, por favor. Eterno Deus, Pai poderoso, nós queremos lhe agradecer por tua palavra e neste momento, ao abrirmos as Escrituras, pedimos que teu Santo Espírito nos ilumine e nos ajude a compreendê-la e aplicá-la corretamente no nosso dia a dia, na nossa preparação para o momento mais importante que é a volta de Jesus. Amém. Amém. Abençoa-nos, abençoe cada telespectador, te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos direto para o vídeo do autor, o pastor Norman Gulley. Nossa jornada pelos eventos finais pode ser comparada com a jornada dos filhos de Israel pelo Mar Vermelho. Você sabe por que aconteceu. Os filhos de Israel achavam que não havia saída. O melhor exército do mundo naquela época estava atrás deles. O oceano, o mar, estava à frente deles. Eles reclamaram com Moisés, pois pensavam que não havia saída. Mas Moisés ensinou a eles de que Deus estava no controle. E o que aconteceu? Deus abriu um caminho no meio do Mar Vermelho. E todos eles atravessaram e permaneceram vivos. O exército egípcio foi completamente destruído. Na segunda vinda, vamos ficar tão felizes, porque a nossa jornada pelos eventos finais é uma jornada que é destinada a repetir aquele incrível momento do povo de Israel. O escape, a solução foi tão maravilhosa, apenas Deus podia executá-la. Quando enfrentamos os eventos finais, como humanos, não temos o necessário em nós para passar. Mas louvado seja Deus, nosso Salvador, que é mais do que capaz de nos fazer vencer. Tenha coragem. Muito bom o direcionamento do nosso autor, o pastor Norman, entendendo então o caminho que a gente vai seguir do nosso manual de estudos nesta semana aqui no programa. Você que já acompanha o programa sabe que na semana passada conversamos bastante com os nossos convidados a respeito dessa questão do ensino deturpado da palavra de Deus, da Babilônia que virou, da mãe dessa Babilônia impressionante que nós vivemos. E hoje vamos dar continuidade àquela temática com os amigos, os pastores Arilton e pastor Fred, e a gente poder entender um pouco mais sobre esta visão. Só para a gente relembrar, pastor Arilton, um conceito geral, assim, para aqueles que estão nos acompanhando e não têm esse mesmo conhecimento, como é que a gente poderia explicar a palavra Babilônia? Reexplicar aquilo que a gente já vem explicando ao longo das semanas aqui. Bom, pastor, a gente quando olha para o Novo Testamento, de forma especial para o Apocalipse, a gente só compreende as declarações que ali são feitas, os temas que são abordados, à luz do Antigo Testamento. De fato, o livro do Apocalipse ele tem 404 versos, e desses 404, cerca de 270 já estão no Antigo Testamento. Então, o pano de fundo para você compreender o Apocalipse é o Antigo Testamento. E aí, quando o Apocalipse fala de Babilônia, ou da queda de Babilônia, ou do fim de Babilônia, a nossa mente se remonta à histórica cidade de Babilônia, na Mesopotâmia, que atingiu seu apogeu no período neobabilônico, com Nabucodonosor, até que finalmente aconteceu sua queda no ano 539 a.C. Então, aquela cidade de Babilônia era uma cidade que se rebelou contra Deus. Inclusive, ela escravizou o povo de Deus, e entre esse povo estava Daniel, e seus 3 companheiros, por 70 anos. Então, era um povo politeísta que escravizou o povo de Deus e tentava levar a todos à perdição, ao pecado, à prática da prostituição. Quando João faz menção agora no Apocalipse à Babilônia, ele está usando esta imagem
de uma cidade que era apóstata, de uma cidade politeísta, que se opunha à lei de Deus, para falar agora de um movimento que vai acontecer nos dias finais, um movimento que vai envolver política e religião, e esse movimento ele vai ser também contra Deus e seu povo. Então aí você tem agora uma nova Babilônia nos dias atuais. Então, Babilônia pode ser entendida hoje como um poder que se levanta contra Deus, sua palavra, sua lei e seu povo. Também poderíamos pensar, pastor Fred, de que Babilônia tem aquela compreensão, aquele entendimento de confusão, de mistura de todo tipo de ensino, dentro dessa linha que o pastor Arilton segue aqui? Exatamente. A palavra Babel, lá empregada em Gênesis capítulo 11, refere-se à fundação da cidade de Babilônia por Nimrod. E o objetivo deles era alcançar o céu. Deus havia... Foi no período pós-dilúvio, né? Exatamente. Eles estavam com medo de que viesse de novo o dilúvio. Eles queriam tornar o nome deles célebre, conhecidos, famosos. E Babilônia, a construção da Torre de Babel era um desafio declarado contra Deus. Deus havia dado ali a orientação, a ordem de que eles se espalhassem para que pudessem povoar toda a terra. E então, ao construir a Torre de Babel, com o objetivo de alcançar o céu, era de repente de alcançar alguma segurança contra algum tipo de catástrofe, como havia ocorrido por ocasião do dilúvio, e daquela maneira eles poderiam ser preservados. Então era uma obra humana, obviamente eles se gloriariam daquele feito, né? E também a palavra Babel significa, além de confusão, portal ou portão dos deuses, né? Demonstra aqui uma afronta, obviamente, um desafio ao único Deus, ao Deus Criador. E também, falando ali de Nimrod, o construtor, o fundador ali de Babel, diz que ele era poderoso. E a ideia parece aqui sugerir de que havia questão de opressão, né? Talvez a primeira menção ao surgimento do sistema imperialista, né? E ali traça o pano de fundo para o surgimento da Babilônia, como o pastor Arilton mencionou. Né? A Babilônia tornou-se poderosa. Exatamente, da época do reinado de Nabucodonosor e assim por diante. Que beleza. Como a Bíblia é rica, não é? E nos traz aspectos históricos importantes para a gente poder entender justamente esse período do Velho Testamento, que nos ajuda a compreender o Apocalipse e esses eventos do final dos tempos, do tempo do fim, como estamos estudando no manual agora. Dentro desse contexto, a gente entra aqui num ponto bastante interessante que em nosso manual de estudos, que eu tenho aqui em minhas mãos, você deve ter também, se você não tiver, em nosso blog tem alguma informação sobre esse conteúdo para você, por favor, para você ter esse material e poder fazer sentido para você. Bem na parte do domingo do nosso estudo, tem aqui um ponto que envolve Babilônia, o vinho da fúria da sua prostituição. O que é esse verso bíblico que fala sobre o vinho da fúria de sua prostituição, pastor Arilton? Interessante, quando a gente vai para a queda de Babilônia, registrado em Daniel capítulo 5, Babilônia vai cair, segundo a arqueologia, em 13 de outubro de 539. E Babilônia cai quando o rei Belsazar dá uma festa para 1000 convidados, e eles trazem os utensílios sagrados do templo, que eram usados em rituais de purificação, para neles beberem vinho. Então, o contexto da queda de Babilônia é um contexto de embriaguez. Eles estavam se embriagando com vinho, usando as taças, os utensílios sagrados dos judeus. Agora, no Apocalipse, aparece mais uma vez o vinho de Babilônia. Nós entendemos essa expressão como sendo uma alusão aos falsos ensinos e às falsas doutrinas pregadas por esse movimento. Que, de certa forma, tem tudo a ver com essa embriaguez, né? Porque quando você bebe de toda a fonte, todo o conhecimento, mistura tudo, isso gera uma embriaguez intelectual, espiritual, tem bem a ver com isso que você está falando, né? Exatamente, eu acho que a analogia ela é forte por causa disso. Então, quando uma pessoa se embriaga com vinho, ela perde a noção das coisas. E hoje o que a gente vê é muita gente querendo ensinar aquilo que não está na Bíblia.
Então, o falso ensino, que não pode ser comprovado pela Bíblia, ele é retratado na Bíblia como sendo o vinho de Babilônia. Então, eu tenho que ficar com aquilo que é bíblico, com aquilo que a palavra ensina. Então, se a Bíblia diz que é uma coisa, mas a tradição se ensina outra, ou a crença comum é outra, eu devo ficar com a palavra. Eu tenho que ficar com a palavra e não com o vinho, porque ele embriaga e vai levar finalmente à destruição. E esse estado de entorpecimento leva as pessoas ao erro, não tenha dúvida. E vem aí o sentido da palavra confusão. Sim. Existe uma confusão doutrinária, uma confusão sobre diversos temas, e aí uma mistura com conceitos humanos, teologia da prosperidade, teologia com relação, por exemplo, ao Armagedon, que nós vamos mencionar aqui, que vai ser uma guerra, uma terceira guerra mundial, ou quem sabe uma quarta guerra mundial, uma guerra física num determinado lugar contra exércitos e etc. E é preciso que nós, como povo de Deus, como cristãos, que nos valemos da palavra de Deus, nos apeguemos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai ser a nossa única salvaguarda, vai ser a nossa diretriz, o nosso fundamento, a nossa base para nós podermos discernir onde nós estamos, em que lado nós devemos nos colocar. Obviamente, ao lado da verdade, mas como eu posso me colocar ao lado da verdade, do lado da verdade, se eu não conheço a verdade, se eu não conheço por experiência própria aquilo que a palavra de Deus ensina? Então, aqui é um encorajamento para nós nos apegarmos ao estudo da palavra, para que tenhamos conhecimento por experiência própria. Exatamente. O Apocalipse fala que a mãe das prostituições envolvendo essa Babilônia, ela deu de beber para suas filhas. Isso mostra que ao longo da história, pastor Arilton, movimentos religiosos, até em nome do cristianismo, foram se corrompendo na sua doutrina e foram se autocontaminando, gerando uma embriaguez coletiva. Estou usando um termo aqui meio... Não, isso é verdade. Tanto é que estava profetizado que assim aconteceria. Quando a gente olha para os selos do Apocalipse, há um momento que aparece um cavalo negro. E esse cavalo negro fala de trevas espirituais. E essas trevas espirituais foram causadas quando a Bíblia deixou de ter a proeminência no cristianismo. Então, na Idade Média, principalmente, pouco a pouco, os concílios da igreja foram enaltecendo as tradições, foram colocando, entre aspas, vinhos no lugar da pura verdade da palavra de Deus. Ensinos falsos no lugar da verdade. Falsos, que chegou-se a um ponto onde as pessoas estavam crendo apenas em tradições e amedrontadas por elas. Tanto é que nesse ápice desse movimento de declínio espiritual, Deus ele vai restaurar essa verdade. E um dos movimentos que Deus usou foi a Reforma Protestante do século XVII. E o que Lutero, qual foi a grande ênfase de Lutero? O retorno à Bíblia, só a Bíblia. Então, o remédio contra o vinho de Babilônia é conhecer a palavra. Exatamente. Deixar que ela seja a norma para a vida cristã. É a nossa segurança, a nossa base segura, né? Eu vou chamar um intervalo, mas vou deixar uma pergunta aqui para o pastor Fred aí pensando, né? São 2 minutos só. Seguinte, a Bíblia diz que essa Babilônia cairia, né? Que ela chegaria ao final, que Deus cobraria a conta. Então, eu quero que você explique para a gente exatamente esse ponto e você não saia daí, voltamos em 2 minutos.